falar um pouquinho da crise do feudalismo? Nós estudamos um pouquinho sobre o feudalismo, como funcionava, o período a qual este fenômeno ali, né, de meio de produção, de modo de produção, ocorreu entre os séculos, principalmente 9 a 11, que foi o seu auge. Hoje falaremos um pouquinho da crise, de cruzadas e do crescimento comercial urbano também, que foram muito importantes. Nesta primeira parte ali, vamos ainda continuar tratando da Baixa Idade Média agora. Quando a Idade Média ela vai começando a perder, entre aspas, né, força entre os séculos ali 11 a 15. Muito bem, eu sou o professor Macari com um pouco mais de história para você. Como que se dá, então, o início da crise do feudalismo? Por que isso acontece? Muitas pessoas vivendo na mesma terra. Lembrem-se da sucerania, da vassalagem, onde as terras eram divididas e à medida que iam se procriando as pessoas, naturalmente, se não houvesse conquistas, claro, a terra acabava ficando pequena, pouca terra para tanta gente se multiplicando. Então nós temos ali um crescimento demográfico bastante significativo neste período. E quais são os fatores que contribuem para este crescimento demográfico? As novas técnicas agrícolas, como por exemplo a utilização da charrua, o famoso arado, né, que propicia condições para que a terra produza mais, isto associado à roda d'água para produzir, por exemplo, por meio de irrigação em lugares que eram áridos. Tudo isso aí fez com que se produzisse mais alimentos, consumindo mais alimentos, naturalmente se morrem menos pessoas. Também temos ali um forte renascimento comercial, começa-se ainda que se tenha bastante escambo, mas também existia já o uso da moeda. Então as pessoas poderiam vender os seus produtos, que já estavam produzindo mais, e agora comprar outros produtos, uma variação ali de produtos que consumidos vão propiciar melhores condições de saúde, propiciando também o aumento da população. Temos também algo muito importante, que foram as práticas de higiene. As práticas de higiene foram importantes porque elas evitavam que pessoas morressem por questões de saúde. Então, à medida que as pessoas entendiam que se elas tomarem mais banho, lavarem melhor as mãos para comer, coisas até simples, né, elas simplesmente vão evitar mais mortes. Isso aí também gerou um aumento no crescimento populacional nos feudos. E por fim, dentre as muitas situações e fatores que nós também temos as diminuições das invasões, né? A diminuição da invasão causou menos conflitos, menos guerras, consequentemente menos pessoas morrendo e automaticamente se mantendo no feudo vivas, aumenta então, vão se procriando e aumentando o número desta população. Quais foram as consequências principais então? As consequências, a principal foi o aumento da população e, consequentemente, com menos terra, ou pela quantidade de terra, mas porém o número de pessoas aumentadas, faltou então terras para que as pessoas pudessem viver. Nós vamos adicionar a tudo isso ali as cruzadas. As cruzadas foram consequências da próprio crescimento da população, da própria demografia que ia aumentando ali significativamente. Então, simplesmente, o que eram as cruzadas? Era uma espécie assim de guerra santa, onde os jovens cavaleiros, que antes cuidavam apenas ali do feudo, agora eles vão se aventurar no mundo para tentar expulsar principalmente os muçulmanos que haviam ali invadido a Europa. E principalmente o alvo era chegar em Jerusalém e tirar ali então os chamados pelos católicos ali, né, das cruzadas, de infiéis muçulmanos árabes que tomaram Jerusalém. As cruzadas duraram 175 anos. Então, neste período, os filhos dos nobres eles acabaram saindo dos feudos, propiciando então um alívio, entre aspas, é claro, da situação que estava acontecendo. Havia uma importância muito forte na Palestina. Para os judeus, a Palestina então era a terra prometida a Abraão, uma terra sagrada. Para os cristãos não é diferente, afinal foi o lugar onde Jesus ali viveu, onde Jesus morreu e onde ele deixou todos os seus ensinamentos. E temos também a questão dos árabes, porque foi em Jerusalém ali que Maomé subiu aos céus, né? Então, pensando desta forma, aquela região se torna muito sagrada em termos de religiosidade, das maiores ou das três maiores religiões monoteístas que adoram ao único Deus existentes até então.
Nós temos então ali alguns traços, né, das caminhadas então que eles saíam ali das regiões da Europa e o objetivo era chegar em Jerusalém. Motivos das cruzadas, nós temos motivos religiosos e econômicos. Os religiosos, os patriarcas de Roma queriam mostrar que o seu prestígio ali na questão do patriarca lá de Constantinopla, lá da Roma oriental. Então o patriarca de Roma, na verdade, era o Papa, né? A promessa também da igreja perdoar os pecados daqueles que de alguma forma, né, pudessem lutar contra os infiéis, então, e não teriam a passagem pelo famoso purgatório, né, para aqueles que lutassem nas guerras sagradas. Havia uma intolerância religiosa muito grande entre cristãos e árabes, então o cristão era um inimigo, literalmente, ali dos árabes e vice-versa. Então esses conflitos ali propiciaram várias cruzadas em nome de Deus. Motivos econômicos das cruzadas, é claro, por conta do aumento da população, então era interessante os filhos dos nobres saírem, buscarem outros recursos, né, para viverem, e as cruzadas foi uma saída delas. Com as lutas poderiam também conquistar, quem sabe, mais terras e ter também um maior contato comercial e cultural com outros povos. Destaca-se várias cruzadas, mas tem 4 ali que nós vamos destacar nesta aula. A primeira é a Cruzada dos Reis, a participação dos reis da Inglaterra, de França e de outros países europeus. Tivemos também uma cruzada importante, que essa já é o contrário, né? A Cruzada dos Mendigos. Por quê? Porque não tinha ali propriamente o apoio da igreja, faltou arma, faltou alimentação, porque foi uma coisa meio que decidida entre grupos que não tinham o respaldo ali do governo e muito menos da igreja. Então é chamada a Cruzada dos Mendigos. A Cruzada das Crianças, muito importante, envolveu crianças que no caminho, muitas delas acabavam sendo vendidas ali para regiões do norte da África, né, até como escravas, né? Mas a ideia ali era que, levando crianças, provavelmente o sucesso seria garantido, né, para as cruzadas, afinal, Deus estaria com ele, protegendo essas crianças, mas nem sempre muitos pensavam assim e acabavam, de certa forma, deixando essas crianças em outros lugares que não fosse propriamente, né, o objetivo. E existe a Cruzada dos Comerciantes, que essa foi muito importante porque foi organizada por comerciantes italianos. E o comércio italiano, nós sabemos que ele vai propiciar ali um grande desenvolvimento em toda a Europa, em toda a Península Itálica, né, ao ponto de criar um monopólio entre o Oriente e o Ocidente. Então, essa Cruzada dos Comerciantes, ela foi bastante importante. As consequências das cruzadas nós podemos destacar ali que, de certa forma, diminuiu o excesso da população ali nos feudos, lá no Ocidente. Possibilitou também novas formas de trabalho, não precisava de pensar só na terra. Agora poderia se fazer conquista, poderia se pensar no comércio. Há um renascimento urbano ali, né? E a luta entre cristãos e muçulmanos acabou enfraquecendo o quê? A força naval árabe, que tomava conta ali do mar Mediterrâneo. Agora os cristãos também compartilhavam deste mar também para os propósitos comerciais. Há um fortalecimento do pré-capitalismo, se é que nós podemos chamar dessa forma, né? Existia uma força muito grande do mercantilismo, como possibilidade de superação do sistema feudal. Afinal, o comércio estava renascendo novamente. Bom, pessoal, hoje nós vamos, nessa primeira parte, nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero convidar vocês a assistirem a segunda parte para nós entendermos outras situações que levaram ao fim do feudalismo ali na Europa. Ou pelo menos ali o desenvolvimento de novos sistemas de produção, que nós vamos entender logo mais adiante. Até mais, um beijão, até a nossa próxima aula. Valeu!